Olá, ARMY! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no K-Pop Coreia, o seu canal onde a gente vai além das aparências e revela tudo aquilo que muita gente prefere esconder. Hoje, o assunto é delicado e ao mesmo tempo necessário, porque por trás do brilho do K-Pop, da fama mundial e dos palcos gigantes, existe uma realidade que quase ninguém comenta: o impacto dessa fama na vida das pessoas que estão ao redor dos idols. Sim, estamos falando dos familiares. Na indústria do K-pop, não é raro vermos idols que têm irmãos ou parentes que também acabam entrando no mundo do entretenimento. Um exemplo conhecido é o J-Hope, do BTS, cuja irmã se tornou influenciadora digital e também conquistou seu próprio espaço. E quando isso acontece, o público naturalmente demonstra curiosidade. Mas existe um outro lado dessa história, um lado muito mais silencioso e muitas vezes injusto, porque a atenção dos fãs não se limita apenas aos familiares que escolheram a vida pública. Ela também atinge aqueles que nunca pediram por isso, pessoas comuns, que de repente se veem no centro de uma exposição gigantesca, simplesmente por terem um sobrenome conhecido. E é exatamente aí que começam os problemas. Muitos desses familiares acabam sendo forçados a reduzir sua presença nas redes sociais, ou até desaparecer completamente da internet. Tudo para proteger sua privacidade. E hoje, vamos falar sobre um dos casos mais comentados e também mais preocupantes, envolvendo o irmão de um dos maiores idols do mundo. Sim, estamos falando do irmão mais velho de Jungkook, do BTS. Diferente do irmão famoso, ele nunca fez parte da indústria do entretenimento. Sempre manteve uma vida discreta, longe dos holofotes. Mas isso não foi suficiente para impedir que ele se tornasse alvo de atenção, especulação e até ataques. As informações sobre ele sempre foram extremamente limitadas. O nome mais citado entre os fãs é Jeon Jung-hyun, nascido em 1995. Durante muito tempo, praticamente tudo que se sabia vinha de observações feitas por fãs, principalmente por meio de uma conta no Instagram, onde ele publicava ilustrações. E essas ilustrações chamaram a atenção. Eram desenhos criativos, bem feitos, muitos deles representando o próprio Jungkook. Isso levou muitos a acreditarem que ele trabalha como designer gráfico. Mas fora isso, quase nada era compartilhado. Sem exposições exageradas, sem entrevistas, sem aparições públicas. Uma vida comum. Ou pelo menos, era para ser. Em 2021, ele chamou atenção novamente ao ser associado à criação de uma marca de roupas chamada Six Guys. Mesmo assim, continuou mantendo sua vida pessoal longe dos detalhes. Só que, infelizmente, nem todo mundo respeita isso. Com o tempo, ele começou a se tornar alvo de comentários maldosos, ataques online e até perseguições digitais. Em um momento, a situação ficou tão intensa que ele chegou a apagar todo o conteúdo de suas redes sociais. E quando parecia que as coisas tinham se acalmado, uma nova onda de ataques começou, dessa vez ainda mais grave. Uma conta anônima surgiu na internet com um único objetivo: difamar. Essa conta passou a publicar constantemente acusações contra o irmão de Jungkook, alegações sérias e completamente sem provas. Entre elas, tentativas absurdas de associá-lo a escândalos conhecidos, mesmo sem qualquer ligação real. As publicações distorciam informações, inventavam histórias e tentavam criar uma narrativa falsa para enganar o público. Em um dos momentos mais absurdos, chegaram a afirmar que Jungkook teria se afastado por meses por causa de supostos problemas envolvendo o irmão. Algo que nunca foi comprovado. Algo que nunca foi sequer confirmado por fontes oficiais. Além disso, a mesma pessoa por trás da conta ainda administrava outros perfis para espalhar ainda mais desinformação, atacando não só o irmão, mas também os próprios membros do BTS. E é importante deixar isso muito claro. Não existe nenhuma prova concreta contra o irmão de Jungkook. Nenhuma. Todos os casos reais e escândalos citados por essas contas já tiveram seus responsáveis identificados. E o nome dele nunca apareceu em nenhuma investigação oficial. Mesmo assim, os ataques continuaram. Mas por quê? Por que alguém faria isso? Segundo alguns fãs, a motivação pode estar ligada a rivalidades dentro do próprio fandom, ou até a polêmicas envolvendo outros artistas. Mas vamos ser sinceros, nada disso justifica destruir a reputação de alguém inocente. Nada justifica espalhar mentiras. Nada justifica transformar uma pessoa comum em alvo de ódio coletivo.
Enquanto isso, fãs conscientes começaram a reagir. Muitos passaram a denunciar essas contas, reportar conteúdos falsos e tentar conter a disseminação de desinformação, porque no final das contas, isso não é apenas sobre fofoca, isso é sobre saúde mental, sobre respeito, sobre limites, e infelizmente, essa situação acontece com mais frequência do que deveria. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda dentro desse cenário de pressão e exposição. Outro assunto que tem chamado a atenção recentemente envolve a própria empresa por trás do BTS. Nos últimos meses, surgiram notícias sobre investigações envolvendo a liderança da empresa, com acusações relacionadas a questões financeiras. Essas investigações incluem suspeitas de irregularidades em processos importantes, como o IPO da empresa. As autoridades analisaram possíveis inconsistências em informações financeiras, o que poderia configurar violações legais graves, caso seja comprovado. Por outro lado, a empresa sempre afirmou que seguiu todas as normas corretamente, negando qualquer irregularidade. E aqui é importante manter equilíbrio, porque até o momento estamos falando de investigações, não de condenações. Ou seja, nada foi decidido de forma definitiva. Mesmo assim, o impacto dessas notícias foi imediato. O mercado reagiu, as ações sofreram oscilações, e investidores passaram a demonstrar preocupação. Tudo isso acontece justamente em um momento extremamente importante, o retorno do BTS, com novos projetos, possíveis turnês e expectativas altíssimas. Especialistas apontam que situações como essa podem afetar a imagem da empresa e gerar incertezas no mercado. Mas também reforçam que o BTS, como grupo, não está envolvido nessas questões. Os membros não fazem parte da gestão financeira. Eles são artistas, e não executivos. Ou seja, qualquer questão legal envolvendo a empresa não recai diretamente sobre eles. Mesmo assim, o peso da situação acaba refletindo indiretamente no ambiente ao redor do grupo. E isso só mostra uma coisa: o quanto o sucesso vem acompanhado de pressão. Pressão nos palcos, pressão fora deles, e às vezes até sobre pessoas que nem escolheram estar ali. Por isso esse vídeo não é só uma notícia, é também um alerta. Antes de compartilhar algo, antes de acreditar em tudo que aparece na internet, antes de atacar alguém, pare e pense. Existe uma pessoa real do outro lado, com sentimentos, com família, com uma vida que vai muito além das telas. E respeito nunca deveria ser opcional. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal KPO Coreioa para não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho, porque os próximos conteúdos estão ainda mais fortes. A gente se vê no próximo vídeo. E talvez, depois de tudo isso, fique uma pergunta no ar. Até onde vai o limite entre admiração e invasão? Porque ser fã é algo bonito. É apoiar, celebrar conquistas, vibrar com cada vitória. Sentir orgulho de ver alguém que você acompanha crescendo e alcançando o mundo. Mas em que momento essa admiração ultrapassa a linha? Em que momento a curiosidade vira invasão? E pior, em que momento a proteção vira ataque? O que estamos vendo hoje não é apenas um caso isolado. É um reflexo de algo maior. Uma cultura digital onde qualquer pessoa pode falar o que quiser, sem pensar nas consequências. Onde rumores ganham mais força do que fatos, onde uma mentira repetida várias vezes começa a parecer verdade. E quando isso acontece, não são apenas celebridades que sofrem. São pessoas comuns, como o irmão de Jungkook. Alguém que nunca pediu fama, nunca pediu atenção, nunca quis estar no centro de debates ou polêmicas, mas que, ainda assim, foi arrastado para esse cenário. E isso levanta um ponto muito sério. Até que ponto o sucesso de alguém pode afetar a vida de quem está ao seu redor? Porque, no fim das contas, a fama não atinge só quem está no palco. Ela se espalha. Ela alcança amigos, familiares, pessoas próximas. E nem todos estão preparados, ou querem, viver sob esse tipo de pressão. Agora imagine, ter sua vida analisada por milhares de desconhecidos. Ser julgado por coisas que você nunca fez. Ver seu nome envolvido em histórias que simplesmente não são reais. Isso não é entretenimento. Isso é desgaste emocional. É ansiedade. É medo. É perda de liberdade. E talvez o mais preocupante de tudo seja perceber o quão rápido isso pode acontecer.
um post, um comentário, um perfil anônimo. E de repente, tudo sai do controle. Por isso, mais do que nunca, é necessário responsabilidade. Ser fã não é atacar. Ser fã não é espalhar ódio. Ser fã não é criar teorias sem base. Ser fã é respeitar, é entender limites, é saber que, por trás de qualquer nome, existe uma pessoa real. E essa situação também serve como um alerta para algo ainda maior dentro do universo digital. A forma como consumimos informação. Hoje, tudo é imediato, tudo é rápido, tudo é compartilhado em segundos. Mas nem tudo é verdadeiro. E nem tudo deveria ser espalhado. A gente vive em uma era onde a informação tem poder, mas quem compartilha também tem responsabilidade. E talvez esteja na hora de começar a usar esse poder de forma mais consciente. Porque no final, não se trata apenas de idols, não se trata apenas de fandoms, se trata de humanidade, se trata de empatia, se trata de lembrar que ninguém merece ser transformado em alvo de ódio, principalmente quando não fez nada para isso. E se tem algo que essa história nos ensina, é que respeito nunca deve depender da fama de alguém. Ele deve ser o mínimo, sempre. Então, da próxima vez que você ver um rumor, uma acusação, uma notícia duvidosa, pergunte-se: isso é verdade? Isso é justo? Isso precisa mesmo ser compartilhado? Porque às vezes, o silêncio também é uma forma de proteção. E talvez seja exatamente disso que o mundo precisa mais hoje. Menos julgamento, mais consciência, menos ataques, mais respeito e, principalmente, mais humanidade.